Quem fala no vídeo é Eustáquio Presley, um homem que eu tenho muita admiração por sua pessoa, pela sua capacidade de transparecer para nós o seu conhecimento, o seu entendimento. Ele nos dá aulas a respeito da religião cristã, a respeito da Bíblia, com um entendimento, uma sabedoria grandiosíssima. Muito obrigado, Eustáquio Presley, por esse trabalho maravilhoso que você tem feito. Tenho aprendido muito com este homem. Bom dia! Hoje, 17 de fevereiro de 2024, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série O Livro de Richard Dawkins, Deus, um Delírio. O 16º vídeo, 16 vídeos até agora. Aqui está. Deus, um delírio. Começamos estudando aqui tudo que está na capa, tudo que está na contracapa. Entramos no livro e estamos na página 12. Cheguei à página 12 no 6º vídeo, número 6. Do 6º vídeo até agora 16, são 11 vídeos. Então, 11 vídeos, trazendo aqui, estudando o livro, aqui está, o livro de C.S. Lewis. Veja bem, do 6º vídeo até agora, 11 vídeos, mostrando aqui textos de C.S. Lewis defendendo as doutrinas do cristianismo. Então, por que eu estou aqui analisando o livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis? Porque, a partir do 6º vídeo, eu estou aqui analisando este livro aqui dele. Por quê? Porque o Richard Dawkins, aqui, na página 12, citou aqui o C.S. Lewis. Já que ele citou o C.S. Lewis, então estou aqui fazendo alguns vídeos, mostrando aqui as fantasias do C.S. Lewis defendendo o cristianismo. Entendeu? Muito bem. Na página 12 aqui, o Richard Dawkins, ele faz uma referência aí, e ele citou o C.S. Lewis. Na página 12, o Richard Dawkins, ele diz aqui, veja, aqui ele cita o nome do C.S. Lewis, ó. Página 12. Aqui na página 12, o Richard Dawkins diz que a gente deve ter cuidado com uma pessoa que diz: eu era ateu e hoje sou cristão. Eu era ateu, mas hoje sou cristão. Então você tem que ter muito cuidado com essas pessoas, porque isso aí é uma conversa fiada. A pessoa diz: eu era ateu, mas hoje sou cristão. Como se a pessoa tivesse descoberto uma prova da existência de Deus e tivesse abandonado a descrença, entendeu? O Richard Dawkins diz que devemos ter cuidado aí com essas pessoas. E o C.S. Lewis, ele dizia sempre que era ateu na adolescência. E aí depois ele abraçou o cristianismo e passou a defender o cristianismo. Então, já que ele é citado pelo Richard Dawkins na página 12, a minha consciência me pediu que eu fizesse aí alguns estudos sobre os textos dele aqui defendendo o cristianismo. E eu fiz isso para mostrar que é impossível alguém defender o cristianismo. Impossível. E estamos vendo aqui com C.S. Lewis. Vou trazer hoje mais uma aberração, ele em defesa do cristianismo. E o que ele diz não é verdade. Não é verdade. Lamentável. Então, já que eu digo que o que ele diz não é verdade, eu tenho que provar isso. E estou aqui para provar que o que ele diz aqui, mais uma coisa sobre o cristianismo, sobre a doutrina cristã, não é verdade. É mentira, lamentavelmente. É triste ver um homem como C.S. Lewis, um grande escritor, chegar a esse nível aqui, escrevendo besteiras, com o intuito de defender o cristianismo, o que é impossível.
Então vamos analisar mais uma bobagem dele aqui. E essa bobagem, fiz aqui as anotações, está na página 141 do livro. A Frida está aqui, como sempre, ao meu lado. Na página 141, uma afirmação aqui do C.S. Lewis. E vamos analisar isso aqui. Então eu vou mostrar a vocês aí esta passagem aqui, ó, que está aí, ó, sublinhada com aí a tinta azul. Essa parte aí, leia. Aí. O que ele diz aqui não é verdade. E vamos ver isso aí novamente, ó. Então aqui na página 141, o C.S. Lewis diz assim: a lei cristã, veja bem, a lei cristã, ou seja, as doutrinas cristãs. A lei cristã não exige do amor algo que é alheio à sua natureza. Exige apenas que os amantes levem a sério algo que a própria paixão os impele a fazer. Ele está dizendo aqui que a lei cristã não exige do amor entre duas pessoas, não exige algo que é alheio à sua natureza, que é contrário à sua natureza, entendeu? Então ele diz aqui que a lei cristã não exige do amor entre duas pessoas aquilo que é alheio, aquilo que é estranho à sua natureza. Você entendeu? Isso é uma grande mentira. Na verdade, a lei cristã, as doutrinas do cristianismo ferem a natureza humana. São contrárias, as doutrinas do cristianismo são contrárias à satisfação das pessoas em se tratando de natureza sexual. Entendeu? Então ele diz aqui que a lei cristã não exige do amor algo que é alheio à sua natureza. Exige apenas que os amantes levem a sério algo que a própria paixão os impele a fazer. Então é isso. Aqui, lamentavelmente, mais uma mentira do C.S. Lewis. É triste, como sempre digo. Muito bem. Antes de começar aqui, eu fiz as anotações. Antes de começar aqui a estudar esse texto do C.S. Lewis, vou aqui dizer novamente, para que você aí fique sabendo, não é? O C.S. Lewis nasceu no Reino Unido, em Belfast, e depois foi morar em Oxford. O Richard Dawkins morou sempre em Oxford, o Richard Dawkins, entendeu? Na mesma cidade em que morou o C.S. Lewis. E os dois estudaram na mesma universidade de Oxford. C.S. Lewis formou-se em letras e em teologia. E depois foi professor de literatura em Cambridge, outra faculdade. Já o Richard Dawkins formou-se na Universidade de Oxford e o Richard Dawkins fez zoologia e depois mestrado e doutorado, o cientista Richard Dawkins. Então, veja aí, os dois estudaram na mesma universidade e moraram na mesma cidade, Oxford. Engraçado, não é? É por isso que o Richard Dawkins citou o nome do C.S. Lewis. E o Dawkins foi muito feliz em citar o nome dele, por duas razões. A primeira, o C.S. Lewis é muito querido no mundo cristão. Entendeu? Ele é muito querido pelos cristãos. Então, aí a primeira razão. E a segunda razão é que o Richard Dawkins com certeza leu todos os livros de C.S. Lewis. E eles estudaram na mesma faculdade e moraram na mesma cidade. Então vamos lá. Vejamos aqui mais uma mentira do C.S. Lewis. É triste dizer isso, mas eu não posso fugir da verdade. Ele diz assim, na página 141, a lei cristã, que são as doutrinas cristãs, as doutrinas do cristianismo. Veja bem. A lei cristã não exige do amor algo que é alheio à sua natureza. Exige apenas que os amantes, duas pessoas, que os amantes levem a sério
algo que a própria paixão os impele a fazer. Então ele está dizendo que as doutrinas do cristianismo não exigem do amor ali entre duas pessoas, não exige algo que seja alheio, que seja diferente, que venha a ferir a natureza humana, que o cristianismo não fere a natureza humana. E aí, o relacionamento conjugal de duas pessoas, ele dizendo que o cristianismo não fere. Isso é uma mentira sem fim. Veremos aqui que, ao contrário do que diz o C.S. Lewis, as doutrinas do cristianismo são uma ofensa à natureza humana. E é o que vamos mostrar aqui, vamos provar que as doutrinas do cristianismo levam duas pessoas que se amam, levam à infelicidade total. Levam à infelicidade total das pessoas que se amam, as regras do cristianismo. E é o que vamos mostrar aqui. Eu fiz um estudo aqui rapidamente mostrando como as doutrinas do cristianismo são ofensivas à natureza humana. E aí há um casal. Veja como elas são ofensivas. E você aí que está assistindo ao vídeo, mesmo sendo cristão e cristã, você obrigatoriamente dará razão a mim. Você entendeu? Você dará razão a mim, mesmo que você não se expresse nesse sentido. Mas você verá como o cristianismo, ele ofende a felicidade das pessoas. Então vamos aqui, 8 pontos. O primeiro ponto logo aqui. Veja que na página 141, o C.S. Lewis diz que as doutrinas cristãs, a lei cristã, veja, que a lei cristã não exige do amor algo que é alheio à sua natureza. Então vamos aqui mostrar que as leis cristãs, as doutrinas cristãs ofendem a natureza conjugal das pessoas. Ele diz aqui que não ofende, mas ofende. E vamos lá. A primeira e mais importante, a prática sexual apenas no casamento. Viu aí? Veja, para o cristianismo, sexo só pode existir, só pode ser praticado dentro do casamento. Isso aí é doutrina do cristianismo. Você entendeu? E é uma doutrina que fere a felicidade das pessoas, que fere a natureza das pessoas. É uma doutrina que traz algo que é alheio à natureza das pessoas. Viu aí? Gente, é uma ignorância sem fim alguém atrelar sexo, relação sexual, a casamento. É uma maluquice sem fim. Nem os cristãos na Terra hoje são 2 bilhões. A quase totalidade dos cristãos, a quase totalidade, faz sexo fora do casamento. Então, nem os cristãos dão atenção a essa lei aqui cristã, que é uma lei absurda. Ela fere a natureza humana. Por quê? Porque o homem é um animal sexuado. O homem nasce com sexo, mas o homem não nasce casado. Quando você estuda a história do homem no planeta Terra, o período mais longo é o período da pré-história, antes do descobrimento da escrita. E ali no período da pré-história, o mais longo do homem, não existia casamento. Existiam relações sexuais. As pessoas praticavam sexo em toda a pré-história, em toda a vida do homem. As pessoas praticavam e praticam sexo, mas não havia casamento. Você não pode amarrar sexo a casamento por isso, porque o sexo é natural do homem. O casamento não. O casamento é uma convenção inventada pelo homem.
Tanto é verdade que o casamento surgiu depois de milhares e milhares de anos. Entendeu? O homem foi criando casamentos e casamentos diferentes. Você entendeu? Então, você dizer que uma pessoa só pode fazer sexo dentro do casamento, isso é uma loucura. É a loucura do cristianismo. Quem inventou isso? Homens atrasados que moraram na Palestina há 2000 anos, num lugar atrasado, infestado de pessoas analfabetas. Eles criaram essa ideia maluca aí. E as pessoas ainda seguem hoje porque colocaram uma capa nessas ideias dizendo que é a Bíblia e que a Bíblia é um livro sagrado. Isso é uma piada. Então veja, é loucura alguém dizer que uma pessoa só pode fazer sexo se casar. Loucura. Essa pessoa tem que ser internada em uma clínica psiquiátrica. Então, ao contrário do que diz o C.S. Lewis, ele diz aí, o C.S. Lewis, que as leis cristãs, veja bem, que as leis cristãs não colocam na vida de um casal algo que é alheio à natureza humana. Aí está. O casamento é algo alheio à natureza humana, porque o homem é um animal sexuado. Sempre fez sexo e não havia casamento. Em toda a pré-história. Na Bíblia cristã, no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, a mesma coisa. Não existia casamento no Velho Testamento. Você vê ali que os hebreus, quando eles queriam uma mulher, eles iam lá a um local, eles pegavam uma mulher, 2, 3, 4 e mais. Ele pegava 1, 2 ou mais mulheres, o homem hebreu, e batia o olho na mulher e levava a mulher para ele. Não havia casamento, mas havia sexo. Então você não pode amarrar uma coisa natural do ser humano, que é o sexo, a uma coisa convencional que o homem criou depois, casamento. No Velho Testamento da Bíblia cristã não havia casamento, e muito menos casamento cristão. Não havia um cristão na terra quando os textos do Velho Testamento foram escritos. Então você não pode condicionar sexo a casamento. E a verdade está aí. A quase totalidade dos cristãos, hoje, ano 2024, a quase totalidade dos cristãos não ligam para essa doutrina cristã. Eles dizem que são cristãos, mas eles não ligam para isso aqui, que sexo só pode ser feito no casamento. Você entendeu? E essa aí é a primeira aberração. Viu aí como o C.S. Lewis mente? Ele diz na página 141 que a lei cristã não exige do amor entre duas pessoas algo que é alheio à natureza humana, pois exige. É um absurdo você condicionar, dizer que uma pessoa só pode fazer sexo se ela se casar. É loucura. Porque, repito, sexo na vida do homem sempre houve. Casamento não. O casamento cristão surgiu praticamente ontem. Não existia casamento cristão. E quando não existia casamento cristão, as pessoas não podiam se casar? Não podiam se casar. Cadê o casamento? Não existia, mas existia sexo. E sempre existiu. Porque o sexo é uma coisa natural do ser humano. Casamento não. É uma convenção humana criada pelos homens, casamento. Tanto é que existem várias modalidades de casamento pelo planeta Terra aí. Então a primeira aberração aí, a primeira mentira do C.S. Lewis, dizendo que a lei cristã não exige do amor algo que é alheio à sua natureza. Aí está. Quando se exige que sexo deve ser praticado no casamento, essa exigência doida aí, então isso aí é alheio à natureza humana, porque muitas pessoas não se casam e por isso não podem fazer sexo? Uma loucura sem fim. O segundo ponto aqui trazido por mim, vamos lá, como o cristianismo ele deturpa a relação conjugal entre duas pessoas. Aqui está o segundo ponto. Mais uma coisa aí condenada pelo cristianismo e que fere a natureza humana.
A prática sexual. A prática sexual anal, relação anal, e a prática sexual oral. O cristianismo só aceita a prática sexual vaginal. Você entendeu? Vaginal. E é contra o sexo anal e oral. Olha aí. E você vê milhares e milhares de cristãos na Terra, casais, marido e mulher, praticando sexo vaginal, sexo oral e sexo anal. O cristianismo é contra sexo anal e oral. Entendeu? É contra. Então veja, o cristianismo contra aí a natureza humana, porque o homem, um casal, o macho e a fêmea, eles podem ali praticar sexo nas mais diferentes modalidades, desde que haja consentimento mútuo, desde que cada um concorde com o outro. Então, muitos casais, milhares e milhares de casais, milhões e milhões, melhor dizendo, de casais cristãos, praticam sexo anal também e sexo oral. Você entendeu? E o C.S. Lewis dizendo que a lei cristã não exige das pessoas envolvidas algo que é alheio à sua natureza. Ora, não exige. Você obrigar um casal apenas a fazer sexo por meio da vagina, sexo vaginal, a introdução do pênis na vagina. Apenas isso. E você negando a prática de sexo anal e oral, o que é contra a natureza humana. Porque, repito, um casal pode muito bem gostar de fazer sexo anal e oral. Então, quando o cristianismo nega isso, ele está ferindo aí a vontade das pessoas. Você entendeu? Outro problema também, o cristianismo trazendo aí a masturbação, que eu já falei aqui, e também no casal. Existem casais e casais cristãos que um masturba o outro. É muito comum um homem, antes da relação sexual com a mulher, o homem ali masturbar a mulher, para que a mulher se prepare, para que ali nas preliminares, um homem, é muito comum, casais que se amam, solteiros ou casados, e cristãos, ali, um masturbando o outro. Isso é muito comum, principalmente o homem introduzindo ali o dedo na vagina da esposa, para que ela se prepare ali para o ato mais principal, entendeu? Isso aí é da natureza da pessoa, são as várias formas, as várias modalidades ali de se chegar à satisfação sexual. Então não há mal algum em um homem, uma mulher, um casal, ali praticarem masturbação, entendeu? E o cristianismo é contra. Então o cristianismo contra aí a felicidade das pessoas. Você entendeu? Você entendeu? Outro exemplo aqui. Sexo só para obtenção do prazer. Isso aí sempre foi defendido por cristãos. Desde o início do cristianismo, o sexo só era visto para a procriação. E você vê isso aí principalmente nos teólogos cristãos católicos famosos, não é? Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Alberto Magno, o Anselmo, o Gúcio e tantos outros aí que formaram a teologia cristã católica. Santo Agostinho e Tomás de Aquino são os mais conhecidos, cristãos católicos, pois eles pregavam isso aí. Eles diziam que o sexo vinha sempre com pecado. Veja, o prazer sexual era visto por eles como pecado. O prazer sexual, o orgasmo, como pecado. Esse aí é o quarto ponto aqui que eu estou lendo. Ó. Sexo só para obtenção de prazer, de orgasmo, era pecado. E isso pelos teólogos que formaram aí o cristianismo, as ideias cristãs. Então você vê que Santo Agostinho nada sabia sobre a natureza humana. Santo Agostinho nada sabia sobre a mulher.
nada sabia sobre a libido, o desejo sexual. Ele nada sabia sobre o relacionamento conjugal. Tanto ele quanto também Tomás de Aquino. Então, esses imbecis fizeram leis aí cristãs que hoje ainda os cristãos falam sobre isso, mas ninguém dá respeito a eles. Ninguém segue o que eles dizem aqui, Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Então eles pregavam que o prazer sexual era sempre acompanhado pelo pecado. O prazer, fazer sexo para obter prazer sexual era pecado. Então você vê que eram pessoas muito atrasadas, não é? Se você perguntar a qualquer especialista em sexo, como eu mostro sempre aqui os livros, né, do Dr. Malcolm Montgomery, que é um especialista em sexualidade, ele diz totalmente o contrário do que prega aqui o cristianismo. Entendeu? E os próprios cristãos mostram que aí é a verdade, né? Os próprios cristãos não seguem o que está aqui na mensagem cristã. Não seguem. Os cristãos, todos, e aí não há erro em generalizar, todos os cristãos que fazem sexo na terra fazem sexo para obterem orgasmo, prazer, tanto o homem quanto a mulher. Entendeu? Aí está o ponto. Vejamos agora o quinto ponto, o cristianismo contra a natureza humana. O cristianismo contra a felicidade das pessoas. Na página 141, C.S. Lewis diz que a lei cristã não impõe ao amor algo que é alheio à sua natureza. Uma mentira, estamos mostrando aqui. Então, mais uma lei aqui do cristianismo, lei cristã, contra a natureza do homem. Qual é a lei? O cristianismo é contra o divórcio. É contra o divórcio, o cristianismo. Ser contra o divórcio é uma agressão humana. Por que é uma agressão humana? Por uma razão bem simples. O ser humano não é uma operação matemática. 2 mais 2 é igual a 4. 2 vezes 5 é igual a 10. O ser humano não é uma matemática, uma ciência exata. O ser humano, ele é variável. Então você dizer que um homem que se casa com uma mulher, que esse casamento é para sempre, até que a morte separe os cônjuges, se você diz isso, você não entende nada de natureza humana. Você não entende nada de natureza humana. Pessoas mudam, e principalmente com a convivência do dia a dia, morando sob o mesmo teto. As pessoas mudam. Pessoas que se amam na fase do casamento passam a se odiar durante ali. Antes do casamento, pessoas que se amam e quando se casam, tudo é diferente. E aí passam até mesmo a odiar, como a gente vê aí. Muitos divórcios, o homem odiando a mulher. Antes ele amava, no início do casamento. Aí depois ele passa a odiar a mulher. E a mulher também passa a odiar o homem. Então veja, é uma loucura você dizer que quando duas pessoas se casam, elas não podem se separar mais. Tem que morrer aí juntas, mesmo que elas passem a odiar a outra. É uma loucura sem fim. Então o cristianismo é contra a felicidade das pessoas, contra a natureza humana. Se duas pessoas se casam e depois não dão mais certo ali, os dois, a vida se torna um inferno para cada um, a melhor coisa é o divórcio, a separação definitiva, entendeu? E você vê aí milhões e milhões de cristãos divorciados. Se casaram, não deu certo com a primeira mulher, aí partiram para a segunda e estão felizes. Então, isso é da natureza humana. O homem, se não deu certo com uma mulher, ele tem o direito de ser feliz com outra mulher. A mulher não deu certo com um homem, ela tem o direito de ser feliz com outro homem. Mas o cristianismo é loucura. Ele diz que se você se casar, não pode jamais se separar. Não pode.
Só a morte é que deve separar os dois. Cristãos não entendem de mulher, não entendem de relacionamento conjugal. Então aí está mais uma afronta. E o C.S. Lewis dizendo que a lei cristã não impõe ao amor algo que é alheio à sua natureza. Olha aí, o cristianismo impondo uma coisa que não é da natureza do homem, ou seja, o casamento definitivo, não é da natureza humana. Se o homem se casou mal, ele tem o direito de ser feliz com outra mulher. Se a mulher se casou mal, ela tem o direito de ser feliz com outro homem. E isso é o que vemos aí, e principalmente cristãos. Então veja a maluquice aqui, dita por Jesus, isto é, atribuída a ele. Então veja, em Mateus, anotei aqui, em Mateus, capítulo 19, versículos 5 e 6, veja aí. Jesus dizendo assim, atribuído a ele. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então os cristãos usam essa maluquice aqui, os cristãos, teólogos, para dizer que uma vez casado, casado para sempre, não pode se separar. É contra o divórcio o cristianismo, entendeu? É contra o divórcio. E aí está a loucura, ser contra o divórcio. Se a pessoa é infeliz, ela tem que se separar para ser feliz com outra pessoa. E a gente vê por aí. É o que mais a gente vê por aí. São cristãos divorciados. E eles dizem que são cristãos, mas eles fazem uma coisa que é contra o cristianismo, porque o cristianismo é contra o divórcio. Contra o divórcio. Então, se um cristão se divorcia, ele não pode dizer que é cristão. Não pode. Você entendeu? Então vejamos agora mais um ponto agora, o ponto número 6. A lei cristã contra a natureza humana. Veja aqui o 6º ponto. O cristianismo é contra, ouça bem, é contra a união de duas pessoas após o divórcio. Veja que loucura. O cristianismo é contra a união de duas pessoas que se divorciaram, é contra a união de cada uma delas com outra pessoa. É contra. Viu aí? E na página 141, o C.S. Lewis ainda tem a coragem de dizer que a lei cristã, veja, que a lei cristã não exige do amor algo que é alheio à sua natureza. Veja que absurdo. A natureza do homem é ser feliz. Se um homem não foi feliz com uma mulher em um casamento, ele tem o direito de desfazer a sociedade conjugal e encontrar outra mulher para ser feliz com ela. Isso é da essência do ser humano. É da essência da mulher também. A mulher que não dá certo com um homem, ela tem o direito de se divorciar e ser feliz com outro homem. E é assim que os cristãos fazem. Só que o cristianismo, em sua loucura, é contra a união de qualquer cônjuge depois do divórcio. Se ele se divorciou, já é contra o divórcio, então não pode se casar com outra mulher. Isso é o cristianismo. Você que é cristão aí, que é cristã, você é enganada por pastores evangélicos e padres. O cristianismo é contra a felicidade das pessoas. Então aqui está. No 5º ponto, eu mostrei que o cristianismo é contra o divórcio. Uma loucura. E no 6º ponto agora, além de ser contra o divórcio, é contra a união de duas pessoas após o divórcio. E aqui está. Vamos aqui a mais uma loucura atribuída a Jesus. Atribuída, hein? O cristão que escreveu isso aqui, atribuindo a Jesus, nada sabia sobre relacionamento conjugal. Nada sabia sobre sexualidade. O cristão que escreveu isso aqui e colocou na boca de um certo Jesus. Então aqui, veja, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 11 e 12, Jesus diz assim:
Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se a mulher casada repudiar seu marido e casar com outro homem, comete adultério contra o seu marido. Isso aí, essa maluquice, é atribuída a Jesus. E os cristãos, 2 bilhões de cristãos na Terra, hoje, os cristãos não levam isso aqui a sério. Tanto é que você vê milhões e milhões de cristãos casados com a segunda mulher. O homem com a segunda mulher, com a terceira mulher, e a mulher com o segundo homem, terceiro homem. Então, nem os próprios cristãos seguem essa loucura aqui colocada na boca de Jesus. Então, aqui Jesus está dizendo uma coisa que é contra a natureza humana. Repito, o homem nasceu para ser feliz, a mulher nasceu para ser feliz. Se uma mulher se casa com um homem e ela sofre muito com ele, ela tem o direito de se divorciar. Tem o direito de se separar daquele homem e procurar um homem que a faça feliz. E a gente vê muito isso aí. Da mesma forma, o homem, se ele é infeliz com uma mulher, ele vive muito triste com aquela mulher, não aguenta mais aquela mulher, então ele tem que se divorciar dela e procurar outra mulher que o faça feliz. Isso, qualquer pessoa inteligente sabe que uma pessoa não deu certo em um casamento, que ela tente o segundo, que ela tente o terceiro para ser feliz, pois é contra o cristianismo. Aqui diz, veja bem, Jesus dizendo assim, veja a loucura aqui, Jesus dizendo assim, atribuído a ele, hein? Dizendo assim, a mulher casada, veja bem, que se divorciar do marido, ela não pode se casar com outro homem. Se ela se divorciar do marido, já está errada. E ela não pode se casar jamais com outro homem. Divorciou-se do marido, então ela vai ficar sem poder fazer sexo e nem se casar com outro homem. É o cristianismo. E o homem é a mesma coisa. Se um homem se divorciar de uma mulher, diz aqui Jesus, se um homem deixar sua mulher, ele tem que ficar sem mulher. Ele não pode se casar de novo, porque se ele se casar com outra, ele vai cometer adultério com a ex-mulher. E a mulher vai cometer adultério em relação ao ex-marido. Então veja, para Jesus, veja a loucura do cristianismo. Casou-se uma vez, não pode se divorciar. E se divorciar, não pode mais um homem não pode mais procurar outra mulher, nem a mulher procurar outro homem. Isso é o cristianismo. É contra a natureza humana. É contra o relacionamento, a felicidade das pessoas. E é o que eu digo aqui, os cristãos nem ligam para isso. Tanto é que existe aí um exército de cristãos divorciados com várias mulheres. Passaram aí com a primeira, a segunda, a terceira. Você vê aí na vida pública, né, várias pessoas aí que já se divorciaram várias vezes em busca de uma mulher com quem aí a pessoa dê certo. Entendeu? Então veja, é loucura você dizer que uma pessoa, quando se casa, isso aí é para sempre, até que a morte separe os cônjuges. Isso é loucura. É não entender a natureza humana. E o C.S. Lewis, na página 141, diz ainda que as leis cristãs, veja, não exigem do amor algo que é alheio à natureza desse casal. Claro que, olha aí, esse casal ou qualquer casal não pode jamais viver, um casal não pode viver infeliz só porque há uma igreja doida, uma ideia doida de pessoas que criaram essa ideia maluca há 2000 anos, pessoas imbecis que nada sabiam sobre a natureza humana, criar uma lei doida dessa, que uma vez divorciado, a pessoa não pode mais se casar com ninguém, não pode fazer sexo.
Isso é contra a natureza. E o C.S. Lewis dizendo que a lei cristã não ofende a natureza humana. E como ofende? E aí está. E como ofende? Você entendeu? Outro exemplo aqui, o 7º exemplo, de que a lei cristã é contra a felicidade das pessoas. Vamos aqui outro exemplo. O cristianismo é contra a união de homossexuais. O cristianismo é contra a união de homossexuais. Você vê homossexuais aí, existem seres humanos com várias variantes. Existem seres humanos que um homem não sente atração por uma pessoa do sexo oposto. O homem não sente atração por mulheres. Existem pessoas assim. Um homem não tem atração por uma mulher. O homem tem atração por outro homem. A mulher, existem mulheres também que têm atração não pelo sexo oposto, por um homem, mas existem mulheres que têm atração por mulheres. São seres humanos, são pessoas lutadoras na vida, pessoas, você vê aí, trabalhadoras, pessoas responsáveis, mas é assim, existem pessoas que não sentem atração nem sexual nem emocional por pessoas do sexo oposto. São os homossexuais. Eles têm direito de ser felizes. Ninguém nasceu para sofrer no planeta Terra. Então você vê que os homossexuais são seres humanos. Têm tristezas, têm alegrias, são lutadoras, entendeu? São pessoas amáveis, homossexuais. Então veja, Elton John, o grande cantor Elton John, um homem respeitado em toda a terra, grande cantor, grande músico, Elton John, ele é homossexual, ele tem um companheiro dele. Você vê a cantora Daniela Mercury, uma mulher feliz, sempre simpática, ela tem uma companheira, outra mulher, e não um homem. A grande cantora brasileira, uma das melhores, que faleceu agora recentemente lá na Bahia, né? A Gal Costa, muito bonita a mulher. A Gal Costa, mulher, e ela vivia com outra mulher, homossexual. Então, essas pessoas têm direito de ser felizes, entendeu? Isso é felicidade. A felicidade independe da condição sexual. Se uma pessoa, se é homem com homem, mulher com mulher, independe disso. Então, cada pessoa tem o direito de ser feliz. Se uma pessoa nasce com tendência, uma mulher nasce com tendência a gostar de outra mulher, que seja feliz. Se um homem nasce com tendência de gostar de outro homem, que ele seja feliz, ele tem esse direito. Entendeu? Mas o cristianismo é uma religião má. É religião má. O cristianismo condena pessoas homossexuais. Então veja, a lei cristã contra aqui uma coisa que é alheia à natureza aqui dos homossexuais. Você entendeu? É isso aí. Vamos agora ao 8º ponto. Veja outra aberração do cristianismo. Existem casais felizes que não são que não se casam em igrejas, que não se casam. Não, a Frida está querendo entrar aqui. Então existem casais, milhões de casais, e casais cristãos, veja bem, casais cristãos que não se casaram, entendeu? Não se casaram, nem no cível, quanto mais no religioso. Eu conheço muitos casais, pessoas cristãs que não se casaram em igrejas, só no cível, e outras que eu conheço, muitas, nem se casaram em igrejas, no católico, e na evangélica, e também não se casaram no cível. Então veja, existem casais na terra muito felizes que não passaram por casamento algum. Então, para o cristianismo, veja como o cristianismo é uma religião má, não é uma religião de amor, nunca foi. Então veja, casais felizes que não se casaram, mas vivem juntos, homem e mulher,
vivem juntos, são felizes, têm filhos, pois o cristianismo condena essas uniões. Sabia disso, né? O cristianismo condena casais, por mais felizes que sejam, porque eles não se casaram. Então o cristianismo condena. Esses casais para o cristianismo são pecadores. Você entendeu como o cristianismo é contra a felicidade das pessoas? Vários casais, milhões de casais, e pessoas cristãs ainda, milhões de casais aí, pessoas apenas vivem com a outra, sem casamento algum. São felizes, com muitos filhos. São felizes, os dois, uma família feliz, que vive na paz. Mas o cristianismo condena essas famílias porque não foram aí, não passaram pelo casamento. Então, essas famílias aí, esses casais felizes, para o cristianismo, são pecadores, e quando eles morrerem, eles serão queimados eternamente no fogo do inferno. Então veja, gente, é tão simples pegar uma pessoa pela mentira, não é? Não é tão simples? Eu citei aqui 8 exemplos em que o cristianismo é contra a natureza humana. Citei aqui 8 exemplos, poderia citar muito mais aqui, mas esses aí já são o suficiente. Então veja, na página aqui 141, o C.S. Lewis, ele diz que a lei cristã, aqui ipsis literis, ao pé da letra, ele diz assim: a lei cristã não exige, olha aí, do amor algo que é alheio à sua natureza. Olha aí. Aquilo que é alheio à natureza humana, o cristianismo não exige aquilo que é alheio. Olha que loucura. Pois aqui mostrei, o cristianismo exigindo coisa alheia à natureza do ser humano. E aqui está o exemplo, né? Comecei aí com o principal deles, né? Que é a propaganda do cristianismo. Qual é? Aqui, relação sexual só pode ser praticada no casamento. Que loucura! O C.S. Lewis diz aqui que relação sexual fora do casamento é uma monstruosidade. Isso é brincar brincar com pessoas, com leitores que não são dados à leitura, entendeu? O C.S. Lewis escreveu isso aí para agradar cristãos. Quem lê o livro aí do C.S. Lewis, como eu estou fazendo aqui uma análise, mostrando os erros dele, mostrando as mentiras dele e provando aqui que o que ele diz não é verdade. Ele diz que a lei cristã não fere a natureza conjugal. E como fere? Como machuca as pessoas? Você dizer que sexo só pode ser praticado no casamento. Isso, além de ser uma loucura contra a natureza das pessoas, é contra a essência da sexualidade. Como já disse aqui, o homem nasce com sexo, não nasce casado. Durante a maior parte da vida do homem na Terra, não havia casamento, mas havia relação sexual. Sempre houve relação sexual, mas não havia casamento. Nem na Bíblia, no Velho Testamento, havia casamento. Não havia casamento. Nos evangelhos, 4 evangelhos, quando Jesus estava ali, o Jesus das lendas do Novo Testamento, nos 4 evangelhos, ali, não havia casamento cristão. Sabe por quê? Porque nem cristianismo existia na época. Jesus era judeu, vivia numa sociedade judaica. Nos 4 evangelhos, ele frequentava sinagoga. Veja lá nos 4 evangelhos. Jesus frequentava sinagogas e não igrejas cristãs, porque não existia uma igreja cristã, não existia casamento cristão. Aí depois inventaram o casamento cristão. Como é que você vai exigir sexo apenas no casamento? E o cristão que nem existia ainda na época de Jesus. Você entendeu? Então aí estão as provas. Eu disse aqui que ia mostrar mais uma mentira de C.S. Lewis. E aqui fiz meu papel, né? Mostrei aqui 8 itens, 8 itens. As leis cristãs contra a felicidade das pessoas. Entendeu?
A lei cristã contra o divórcio, o cristianismo sempre foi contra o divórcio, uma loucura. Contra a união de pessoas que se divorciam. Para o cristianismo, você que é divorciado, deixou a mulher, você não pode jamais se juntar a outra mulher. E não pode fazer sexo e não pode se masturbar. É o cristianismo contra a natureza humana. Porque o homem tem o direito de ser feliz. Se não foi feliz com uma mulher, que procure outra. A mulher também tem o direito de ser feliz. Se não foi feliz com um homem, que ela procure outro. E para terminar aqui, são 2 bilhões de cristãos no planeta Terra hoje. Se a gente colocar aqui no papel, grave bem aí, se a gente colocar aqui no papel 2 bilhões de cristãos, existem mais cristãos solteiros fazendo sexo do que cristãos casados. Você entendeu? Existem no planeta Terra mais cristãos solteiros fazendo sexo fora do casamento do que cristãos casados fazendo sexo dentro do casamento. Isso mostra o quê? Que a natureza humana, que ela é muito maior do que essas ideias do cristianismo, ideias doidas. Essas ideias do cristianismo que estão no Novo Testamento e depois com teólogos cristãos, são ideias, veja, são textos muito antigos. Os textos do Novo Testamento datam de 2000 anos numa região palestina, Israel, naquela época, lotada de pessoas analfabetas. Então essas ideias aí sobre casamento, mulher, virgindade, castidade do cristianismo, são ideias que foram criadas, formuladas por pessoas ignorantes. As pessoas que formaram as ideias cristãs, as doutrinas cristãs, eram pessoas ignorantes que viveram muitos anos atrás, muitos e muitos anos atrás, em épocas de profunda ignorância. Então, os teólogos cristãos que formaram as doutrinas do cristianismo, eles nada sabiam sobre libido, sexualidade, divórcio, prazer sexual, eles nada entendiam sobre isso. Aí formularam ideias doidas e, lamentavelmente, transformaram essas ideias doidas na religião cristã. E por causa da religião, as pessoas ainda seguem essas maluquices aí. É isso, gente. Mais um vídeo e muito obrigado.